Na verdade, eu como adolescente, eu gostava de coisas como Khalil Gibran, Machado de Assis, e gostava, não sabia muito bem por quê, pelos questionamentos profundos que os dois fazem, né? Machado de Assis, para mim, é um filósofo, pelo nível de questionamento dele. Quando eu encontrei O Nova Khalil Acrópole, é o do... Khalil Gibran, do Profeta. Tá. Eu já os conhecia na adolescência e achava que ali tinha algo mais por trás daquilo que fazia ser tão interessante. Uhum. Eu conheci Nova Acrópole aos 24 anos. Desde os 24 anos eu pertenço a essa instituição. E foi uma filosofia que correspondia àquilo que eu esperava, ou seja, que tem um link com a minha vida, que dá respostas práticas para a minha vida. Muitas vezes temos uma quantidade de informação muito grande. Você acumula aquela quantidade de material que tem estudado. Quando você tem uma necessidade de vida, você pensa, tem uma folha nessa pilha de papel que pode me dar alguma resposta à vida, e às vezes não encontra. Então eu procurava uma filosofia que fosse mais prática, que trouxesse realmente possibilidades da gente aprender a lidar com a vida. Porque a filosofia não diz o que você vai fazer com a vida. Ela te dá ferramentas para que você tenha um leque de possibilidades claro, para que possa escolher de maneira lúcida. Então correspondeu muito ao que eu esperava e eu, desde essa época, estou então em Nova Acrópole. E essa ajuda que a filosofia dá para a gente encontrar as respostas que a gente está buscando e tudo mais, ela permanece constante. O que eu quero dizer com isso? A sociedade, a gente evoluiu tecnologicamente pra cacete assim, nos últimos 30 anos, vai. Bom, 30 anos atrás não tinha Twitter, né? Uhum. Que é uma maneira, que é talvez uma das principais maneiras que os seres humanos se relacionam hoje em dia, né? A filosofia, ela acompanha isso daí, essa evolução tecnológica, essa mudança de hábito mesmo do ser humano em se comunicar e tal, ou ela é uma parada tão incrível que ela pode permanecer a mesma e ter os mesmos efeitos? Na verdade, ela tem que se atualizar para as novas necessidades do homem. Mas o fundamental da filosofia não é acompanhar a tecnologia, é acompanhar a evolução humana. O ser humano como um ser que tem uma plenitude de valores, virtudes, sabedoria, aquilo que você poderia considerar de um ser humano pleno, realizado, o ápice da pirâmide. E como caminhar para lá, como ser cada vez mais digno da condição humana. E isso é atemporal. E isso é atemporal. Essa é uma evolução que a filosofia acompanha passo a passo. Se você pega, por exemplo, uma pessoa que hoje maneja inteligência artificial, maneja toda essa tecnologia que você fala, e uma pessoa que lá atrás, sei lá, na Grécia, manipulava simplesmente uma carroça, coisas muito básicas. Evoluiu a máquina. Será que evoluiu o homem na mesma medida? Você pode me garantir que esse homem atual que maneja o computador tem mais equilíbrio emocional do que aquele lá atrás? Tem mais autocontrole, tem mais autoconhecimento? Às vezes não. Às vezes não. Então é uma coisa curiosa, porque nós é como se fosse um corpo que desenvolveu só um braço e o outro ficou parado. E a filosofia acompanha essa evolução humana. Aqui é o fundamental. Viemos aqui para isso. A natureza não precisa da gente para fazer outra coisa. Você parar para pensar, nós geramos máquinas super velozes. A natureza produziu um monte de planetas voando aí para tudo quanto é lado. Tá? Produziu a velocidade da luz. Tá? Ela não precisa da gente para fazer coisas. Ela precisa da gente para fazermos a nós mesmos. Porque aí tem uma lei, que é o livre-arbítrio, que ela não pode fazer sozinha. Tá? Então, ela precisa que a gente construa nós mesmos como seres humanos. E, às vezes, essa tarefa fundamental a gente não faz. Aí você vai ver que, por trás dos desacertos todos do mundo, existe um ser humano que não está maduro. Um ser humano que não é humanista, um ser humano que não tem valores. Por trás de todos os problemas do mundo, existe um ser humano que não está evoluindo tanto quanto a tecnologia que ele gerou. Muito pelo contrário, está ficando muito para trás. Às vezes você encontra uma pessoa que tem um fanatismo medieval, mas conhece a inteligência artificial. Não é isso? Ou seja, não é contemporâneo, mas não é coetâneo, como se diz. Vive em tempos muito diferentes. E, então a gente... não é o que a gente está vivendo agora, então, pelo menos é que a minha percepção da sociedade hoje é uma parada meio... Bom, primeiro de tudo, as coisas parecem ser mais superficiais do que deveriam. Tem muita gente dando valor a umas paradas que... E assim, eu não quero julgar, não tô julgando. Só tô dizendo que, dá pra gente querer saber de coisas além do mero entretenimento,
né? A gente precisa curtir uma música, ou ver um filme, ou rir de alguma coisa, mas não precisa ser só isso, né? Dá pra gente ter a pulguinha atrás da orelha de pensar um pouco mais como melhorar como ser humano mesmo. Então, assim, quando eu olho, vejo a internet, como ela funciona hoje, as redes sociais. Quando eu falo internet, estou falando basicamente de redes sociais. Como as coisas funcionam ali, assim, sempre mais superficiais do que seria o ideal, ou com menos, eu não sei, não tem um impacto, na verdade, de verdade na vida. Eu tenho que procurar pra caramba pra encontrar uma parada que agregue, né? Isso, talvez seja apenas, dá pra ver isso de forma melhor e mais clara, porque isso foi amplificado pela tecnologia. Mas tu diria que o ser humano sempre foi assim? Olha, superficialidade não é uma coisa que nasceu agora. Ela existiu em todas as épocas. Agora, resta saber que se aquele contexto cultural incentiva a superficialidade ou tenta puxar a humanidade para fora dela. Tá. Você falou, eu preciso de uma música, eu preciso de um cinema, eu preciso de uma diversão. Mas essa música e esse cinema não podem ser também algo que faz pensar? Podem, né? Precisa ser uma coisa tão superficial assim? Então a superficialidade já existiu sempre, desde que existe o homem, mas já houve contextos civilizatórios onde havia um convite para que o homem se aprofundasse mais. Tá? A história é muito instável, teve subidas e descidas, mas já houve contextos onde havia esse convite para uma maior reflexão. Hoje nós não temos esse convite. Temos um convite para sermos ainda mais superficiais, cada vez mais à flor da pele, cada vez pensando menos, cada vez comprando o software vida prontinho, só dá o play. Uhum. Você tem razão. E, bom, é um problema a ser resolvido, na tua opinião, Lúcia? Assim, isso, a gente chama isso de problema, a gente precisa resolver isso daí? Eu acredito que, bom, como eu já te falei, o fato de cada um despertar depende de cada um. Mas eu acredito que a gente poderia ter, sim, uma cultura que incentivasse isso, que levasse nessa direção, que promovesse isso como uma meta, porque ajudaria bastante as pessoas a chegarem a esse esgotamento e buscarem alguma coisa a mais. Porque quando você está inserido numa cultura que incentiva a superficialidade, você ir contra o seu meio, contra o seu contexto cultural para desenvolver algo mais profundo, é muito difícil. Tem alguma coisa de heróico nisso, exige muita coragem. Tá? Quando você faz isso sozinho, na contramão da tua cultura, da tua civilização. Quando a civilização caminha para isso, incentiva isso, fica muito mais fácil. Portanto, a gente teria que ter um contexto social como um todo que incentivasse mais o ser humano, preocupar-se mais em ser mais humano. Que a gente pudesse mensurar a evolução do ser humano através de tudo que é dado para ele na forma de educação, por exemplo. Se eu te falar, uma pessoa tem, sei lá, 10 anos de vida universitária ou mais, você me garante que essa pessoa é uma pessoa honesta? Só por esse dado? Não. Que ela tenha caráter? Que ela seja necessariamente uma pessoa boa, ou generosa, ou fraterna, ou qualquer coisa desse tipo? Você percebe que o que a gente considera hoje como educar é informar, não é formar. A formação humana é colocada muito num papel, digamos assim, desnecessário. Não é ela que traz destaque, não é ela que faz com que o homem seja um ser de sucesso. Então, mas na verdade é, né? Não é? Depende do que você considera como sucesso, né? Puta, é verdade. Depende do que você considera como sucesso. Imagina você o seguinte, você participou de uma maratona de rua, agora que você está querendo ficar mais sarado, você participou de uma maratona de rua. Eu ainda estou no antes, tá? Daqui a pouco eu chego no depois. Tá certo. Aí você chega para um amigo seu e diz, olha, eu tirei em primeiro lugar em tal maratona de rua. Ele diz, que maravilha, rapaz, quantos concorrentes tinha? Tinha 1000 concorrentes. Quantos tiraram em primeiro lugar? Todos, todo mundo chegou em primeiro lugar. Acabou a graça, não é isso? Para você ser vitorioso, tem que ter 999 derrotados, morrendo de inveja de você. E isso é sucesso para a sociedade. A gente não sabe ganhar junto, a gente não sabe ganhar com, tem que ganhar sobre. Isso é sucesso, é o destaque-se. Como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que sobe e as outras ficam todas lá embaixo morrendo de inveja. Ou seja, o teu sucesso se constrói necessariamente em cima do fracasso ali. Tá? Essa é a metodologia, esse é o pensamento da nossa época. Nós não aprendemos a ganhar juntos. Agora, como você espera que uma sociedade que não aprendeu a ganhar junto seja fraterna, seja solidária, seja humana propriamente dita?
da condição humana, na verdadeira condição humana. Então, nós temos uma série de travas culturais mesmo, que foram transmitidas e que são muito assimiladas no nosso momento histórico. Para remover isso não é fácil, né? Nós teríamos que construir um contexto cultural que começasse a incentivar o desenvolvimento de valores, inclusive esse valor humano, de cooperar e não competir. O que é um filósofo, então? O que é um filósofo? Bom, a etimologia fala de amor à sabedoria. Filósofo é uma pessoa que tem uma inquietude, que às vezes vem desde a infância, adolescência, por entender o que ele está fazendo aqui, um sentido para a vida, qual é o propósito dele estar aqui. Ele tem necessidade de fazer com que a vida dele some alguma coisa, não seja em vão. Ele tem necessidade de dar um propósito, um sentido, um direcionamento e sentir que o tempo está passando de uma maneira válida. Um filósofo sente necessidade de crescimento como ser humano. Ele se autoavalia, ele percebe que ele não está crescendo, se angustia com isso. Ele tem necessidade de aportar valor ao mundo. Ou seja, ele quer deixar o mundo um pouquinho melhor do que aquele que ele recebeu e a si próprio. Ele quer sair daqui um pouco melhor do que ele era quando chegou. Então, essa chamada do futuro, essa inquietude, essa necessidade não só de fazer perguntas, mas na medida das suas possibilidades de encontrar pequenas respostas que vá nos aperfeiçoando como seres humanos, é típico do filósofo. O filósofo é um inquieto e não se contenta enquanto ele não consegue dar um passo adiante nesse rumo à sua condição humana plena. A tua definição de filósofo, ela não necessariamente diz que isso daí é uma profissão. O cara pode estar, nesse momento, sei lá, dirigindo um carro e indo por esse caminho, né? Sim, disse que Platão, inclusive, costumava fazer isso. Qualquer profissão que se falasse para ele, ele dizia que porque naquela profissão o cidadão seria mais realizado, mais feliz se ele fosse também um filósofo. Então imagina você ter uma ansiedade por verdade, por sabedoria, quando você é um pai. Não vai ser um ótimo pai? Você ter uma ansiedade por verdade, por sabedoria, se você é um profissional de qualquer área, não vai ser o melhor profissional? Ou seja, a filosofia ela te dá mais lucidez, mais capacidade de saber onde você está pisando e vai te otimizar, seja lá o que for que você faça. É uma questão de qualidade de vida que ela aporta. Cada vez que eu cresço nessa direção. Uma coisa que eu acho muito interessante é você perceber que nós vivemos de uma forma, não vamos generalizar, mas existe muito isso, que as pessoas não têm nem curiosidade de saber se existe verdade ou o que ela é. Se eu tenho uma opinião sobre algo, essa opinião me favorece, ainda que você me prove por A mais B que a minha opinião está errada, eu não vou dar o braço a torcer. Por quê? Eu não quero saber de verdade. Eu quero saber da minha versão, a que me favorece. Não tenho interesse nenhum em verdade, mas apenas naquilo que favorece o meu interesse pessoal. Isso é curiosíssimo, ou seja, um total desinteresse pelo que as coisas são em si, pelo sentido das coisas existirem, estarem aí, pelo sentido de eu estar aqui, uma total apatia em relação às perguntas fundamentais da vida humana. Nós semeamos esse tipo de mentalidade, é uma coisa incrível. Eu prefiro não saber de nada. Se me prejudica, não quero saber. Não existe verdade. Cada um tem a sua. Você já não ouviu falar nisso? Não existe verdade. Cada um constrói a sua. Ou seja, uma alienação de qualquer busca de aperfeiçoamento fora do comum. Saber como utilizar o seu aparato racional, saber como qualificar as suas atitudes segundo certos valores universais, saber como desenvolver um comportamento mais dentro de normas morais que sejam compreendidas e não assimiladas só por medo. Tá? Ou seja, um conjunto de elementos que nos qualifica como seres humanos. Tá? E hoje a gente ficou apático em relação a essas ofertas. Para que eu vou querer isso? Isso não dá dinheiro. Isso não me dá destaque social. Para que isso? É verdade e, nossa, isso causa, em mim, causa um certo tédio e um certo, putz, a humanidade tinha que acabar, cara. Começando pelo jovem, com todo respeito ao jovem aí, porque eu sinto que, realmente, assim, não tem a gente vê discussões, por exemplo, nas redes sociais, no Twitter, e a desonestidade moral ali, intelectual, ela é a palavra de ordem da coisa. Então, o cara faz questão de fingir que não entendeu o que você está falando,
Ou pior, entender o contrário só de sacanagem. Você sabe que o cara não é um imbecil. Você sabe que o que tá dito ali tá claro. Daria pra interpretar de um jeito tosco? Daria, mas tem que fazer um malabarismo ético pra entender o contrário ali. E, putz, parece que é assim que funciona. A sociedade... Porque assim, as redes sociais pioram o ser humano, eu acho. Calma, calma. É como você dizer que, sei lá, a cadeira é que faz o preguiçoso. As redes sociais são uma forma de vociferar, de botar para fora as suas opiniões que podem estar distorcidas, mas ela não é culpada. Tá? É um meio sem lógica, né? Uma pessoa que quer distorcer a realidade, distorceria até com sinal de fumaça. Não necessitaria de redes sociais. Mas eu acho que a rede social amplifica e leva isso para mais longe, a ponto de o trabalho de convencimento de quem tá falando a verdade fica prejudicado. Porque a minha versão, ela pode ser mais gostosa, né? E ela chega mais fácil, às vezes até de forma anônima. Então, quando eu tô anônimo, eu sou mais corajoso. Tem várias questõezinhas ali que eu acho que o próprio jeito que a rede social funciona, que ela te mantém... ela te alimenta de coisas que você já é interessado. Não tá muito preocupado em, por exemplo, promover um diálogo em pessoas que discordam conversando. Esse tipo de coisa não tem. Com honestidade intelectual. Honestidade intelectual, não tem. E assim, tá bom, quando eu falo não tem, eu quero dizer que, cara, tá em falta. Estamos precisando demais aqui. Mas, tanto que assim, eu nem falo nada no Twitter. Eu leio e sigo as pessoas lá porque, sei lá, preciso saber o que tá acontecendo na nossa realidade. Aí eu leio muito mais do que eu escrevo, porque quando eu escrevo, eu vou ter dor de cabeça. Especialmente se eu ficar prestando atenção no que as pessoas estão respondendo. Porque parece que é uma regra. Assim, eu vou, sei lá, ser um babaca. E vou ser desonesto intelectualmente e acabou. Essa é porque assim eu defendo o meu ponto de vista. E é o meu ponto de vista que vale. Porque não me importa a verdade. Mas você tem que considerar que as redes sociais são um megafone. Exatamente o que você falou, dá mais visibilidade. Como megafone, ela pode dar visibilidade a coisas boas ou coisas ruins. Se preponderam as coisas distorcidas, é porque preponderam as coisas distorcidas na humanidade. E não foi a rede social que fez isso. É importante que a gente não transfira para algo um problema que é nosso. E sempre nos vitimizando, né? A tecnologia que está fazendo isso comigo. Não, fui eu que fiz a tecnologia. Eu me recordo que quando eu chamava um técnico para consertar o meu computador, ele costumava colocar no laudo assim, PO. E aí, que diabo é PO? Aí um dia eu fui perguntar o que é PO? Problema do operador. O problema do seu computador está entre a mesa e a cadeira. Ou seja, é o problema do operador das redes sociais. Tá? Que é a humanidade. Ela tirou esse megafone. Ela vai falar mais baixinho. Mas vai falar de quê? Das mesmas coisas. O que me deixa impressionada quando você fala de discussões sem honestidade intelectual, de pessoas que entram já para fazer comentários torpes, já com essa intenção, é que isso, num determinado momento, seria motivo de escândalo. E hoje não é mais. Isso já é esperado. Isso se banalizou. Ou seja, aquilo que seria um motivo das pessoas se escandalizarem, hoje está dentro de uma chamada normose, né? Se normalizou, se banalizou. Ou seja, as pessoas já esperam que os outros mintam, que os outros inventem. Elas não estão interessadas em quem está dizendo a verdade. Estão interessadas em quem torna a sua versão mais interessante e atraente. É aquilo que eu te falei, do distanciamento e da falta de interesse na verdade, como se ela nem sequer existisse. Quando a gente está falando de verdade, a gente está falando de uma verdade universal, estamos falando do quê? Exatamente, filosoficamente falando. Vai. Uma boa pergunta. Isso é uma discussão filosófica longa, ao longo da história, sobretudo na filosofia moderna. Se não existisse humanidade, as coisas existiriam? A Terra existiria, o Sol, os planetas? Ou é a nossa mente que cria tudo isso? Eu acredito, e muitos filósofos na história acreditam que o ser humano não está com essa bola toda. Eu também acho que não. O ser humano não está com essa bola toda. As coisas existiriam independente de ele existir ou não.
Mas quando eu olho para essas coisas que eu estou te falando, para o mundo, para a natureza, para os planetas, para o Sol, eu vejo o mundo, a natureza, os planetas, o Sol, ou eu vejo uma projeção das minhas expectativas que eu joguei em cima dele. Ou seja, eu distorço as coisas, porque eu vejo só uma faceta das coisas, aquela que me beneficia. Uhum. Por isso que Platão falava que quando o homem sai da caverna, ele vê as coisas iluminadas pela luz do Sol, ou seja, iluminadas pela ideia do bem, que é a luz do sol no mito platônico. Tá? Quando a gente olha para as coisas, é como se a gente olhasse com uma lanterninha de pouca potência, que só ilumina um pedacinho das coisas, aquilo que me interessa. O resto fica na sombra. Se uma coisa não me interessa em nada, eu nem vejo. Fica totalmente na sombra. E a busca é ampliar essa visão. Ampliar essa visão, cada vez mais tirar esse vício do personalismo, de julgar as coisas segundo elas sejam interessantes ou não para mim. Uhum. Tem uma frase de Tolstói. É complicado, difícil. Tem uma frase de Tolstói que ele diz: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. É mais ou menos assim. Então, o sonho humano é que a gente veja a vida como ela é. Que não fique projetando os nossos interesses medíocres em cima de tudo. Lembra daquela música do Caetano Veloso? Narciso, haja feio, o que não é espelho? Exatamente isso. Que a gente pare de querer que as coisas sejam o nosso espelho, que tenha essa possibilidade de tirar esse jogo de interesses e de desejos um pouquinho e ver as coisas como são. Tenha esse interesse, pelo menos, queira ver as coisas como são. Esse é o primeiro passo, né, para que se possa, algum dia, diminuir a nossa dose de desejos, diminuir a nossa projeção sobre as coisas. Você vai ver isso muito na filosofia oriental. Fala-se disso constantemente. A possibilidade de um dia o homem parar de se espelhar nas coisas e ver o que as coisas são, e inclusive ver o que ele mesmo é, tá? Em profundidade. Bom, você falou um pouco sobre perguntas essenciais dos seres humanos. E suponho que entre elas está, sei lá, para que eu estou aqui? Qual que é o sentido da vida? Qual que é o propósito? O que eu estou fazendo aqui? E essas coisas, elas realmente existem, na tua opinião? Tipo, a gente precisa estar procurando um sentido para a vida o tempo inteiro? Não é o tempo inteiro. Você necessita encontrar esse sentido para a sua vida. Sentido para a vida, filosoficamente falando, é você colocar, um exemplo bem prático, colocar a sua imaginação naqueles últimos momentos de vida que você vai ter. E imaginar o ser humano que você quer ser aí. E trabalhar para que toda a tua vida some nessa direção. Tá? Eu quero ser um ser humano justo e fraterno. Tá bom, esse é meu ponto de chegada. Que todas as minhas decisões caminhem nessa direção. Tá? Isso é um ideal. Muito legal, na verdade. É um ideal. Gostei dessa ideia. Um ideal que está sempre no campo do ser. Tá? Você pode ter projetos que estão no campo do ter. Ter um carro para quem pretende ser fraterno é bom. Você pode atender várias pessoas. Ter coisas não é mal. Mas não é suficiente para justificar uma vida. Tá? Essas coisas podem ser úteis para um sentido maior de vida. E aí você vai ter um direcionamento que te permite ter uma vida verdadeiramente humana. Imagina você o seguinte, que eu estivesse caminhando nessa sala. Estou caminhando aqui. Aí eu te pergunto, Igor, eu estou indo na direção certa ou na direção errada? O que você me perguntaria? Para onde você está indo? Para onde eu estou indo. Aí eu te digo, eu estou indo para a sua prateleira. Agora está certo, né? Agora está errado. E quem não quer ir a lugar nenhum? O que é o certo ou o errado? O verdadeiro e o falso? O bom ou o mal? O honesto e o desonesto? Para quem não quer ir a lugar nenhum. Você percebe que toda conjuntura de valores nasce quando você tem um propósito claro, um sentido de vida? Tá? Nele se encaixam todos os projetos que você tenha. Podem se encaixar aí, mas um projeto não é suficiente para justificar uma vida. Meu sonho é ir a Paris. Tá bom, e o dia seguinte, quando você voltar de Paris, vai viver pelo quê? Pode ser até interessante se você tem um ideal de vida, que é conhecer determinadas coisas, se aprofundar em determinadas coisas, e vai lá e procura essas coisas, pode ser interessante. Quero conhecer um pouco da arte, quero compreendê-la mais profundamente, pode ser interessante, pode somar para o teu sentido de vida, mas ele só não é sentido de vida. Projetos são projetos. Hoje você para uma pessoa na rua e pergunta para ela qual é o seu sentido de vida, ela vai te falar de um projeto. Eu quero ter uma casa, um carro, quero viajar pelo mundo. Ela vai te falar de um projeto. E aí, quando ela atingir isso, o que vem depois? Vai ter que inventar outra coisa.
Aí vai chegar um determinado momento que fica entediado, porque vai chegar à conclusão que já inventou de tudo e não se satisfez. Não encontrou uma resposta essencial para a vida. Ou vai acontecer algo parecido com o que aconteceu comigo, que foi... E agora? Para que eu existo? Putz, rapaz, não era ganhar dinheiro o jogo, né? O jogo era outro. Não era, sei lá, ter as paradas. Não era ter um carro, o jogo. Era outra parada. E aí eu passei por uma fase assim meio depressiva até, pra entender tudo isso que você tá falando aí. Sabe? Que assim, na verdade o jogo é sobre ser, né? Ter faz parte. E ninguém tá falando demonizando o ter. Mas é que você só... Não sei, eu pelo menos foi o que eu encontrei pra mim. Que assim, eu quero ser uma parada. E não, sei lá, ter um carro por mês. Uma coisa assim. Esse propósito que você tá falando... Não estamos falando de um propósito divino, estamos falando de um... valor humano. De um ser humano que parou e pensou e estipulou para si próprio um propósito. Isso. Que não tem contraindicações. Digamos que eu coloque como propósito de vida justiça e fraternidade. No meio do caminho eu descobri que poderia ser também, sei lá, a bondade, a generosidade. Não tem problema nenhum você acrescentar ou substituir, porque a justiça e a fraternidade não podem ter te feito mal. Não tem contraindicações. Tá? Então, aquilo que você visualiza nesse momento como o que mais necessitaria para pisar no próximo degrau que está diante de você. Você coloca esse valor como meta. O nível de ser humano que eu sou nesse momento, o que eu necessitaria para poder passar para um outro nível de consciência, para me tornar um ser humano um pouco melhor. Percebe o que está te impedindo de levantar a perna e colocar no próximo degrau. Ou seja, a virtude que atuaria aí, que te ajudaria a dar esse passo. Coloca ela como meta. Às vezes não é uma resposta muito óbvia também, né, Lúcia? O que me leva para o próximo passo? Qual o ser humano que eu tenho que ser para avançar? Às vezes eu consigo imaginar que pode ter um leque de coisas que eu posso ser, que eu posso escolher, não? Às vezes a gente foge um pouco da resposta porque ela é bem incômoda. Tá. Né? Ela é bem incômoda, porque se eu perguntar qual é a virtude que te falta mais na tua vida como um todo, pode ser complicada. Mas para pisar no próximo degrau, em geral, a gente tem uma certa ideia. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, não levanto da cama pela manhã de jeito nenhum. Você sabe que você está lutando contra a preguiça. Não, o que eu necessito é, sei lá, desenvolver a virtude da reflexão. Tá bom, ela é boa, mas o que você está precisando vencer agora é a preguiça, meu caro. O que está te freando nesse momento, em geral, a gente sabe. Em geral, sabe. Faz sentido. Né? E me pegou essa daí, tá? Você atirou no escuro e me acertou. Eu costumo ser muito ruim de pontaria, me desculpe. Mas pegou em cheio, inclusive. O lance de acordar cedo, por exemplo. Essa foi pra mim. Olha, disse que o maior defeito do ser humano, a tradição tibetana fala sobre isso, eles chamam de heresia da separatividade, que traduzindo para um bom português seria o egoísmo. O elemento que está por trás de todos os problemas do mundo. Eu te desafio você a encontrar um problema econômico, social, político, de qualquer ordem, pessoal, que por trás não tem escondido o egoísmo. É o egoísmo humano que sempre vai gerar todas as consequências desastrosas que vivemos. E nós vivemos uma sociedade que estimula tremendamente o egoísmo. Por trás de todos os defeitos está a heresia da separatividade. Isso já dizia a Voz do Silêncio, o Bardo Todol. Por trás sempre há o egoísmo. E nós não temos uma consciência muito clara de quão egoístas somos. Não temos uma consciência muito clara do quanto isso interfere nas nossas decisões. Tá? Nós temos motivações tremendamente egoístas. Você falou isso aí, eu fiquei tentando pensar em alguma coisa aqui só para responder o teu desafio, mas eu não consegui. Eu tenho procurado há alguns anos, viu? Desde que eu tive contato com essas tradições, eu tenho procurado há alguns anos e realmente não encontrei ainda. As coisas mais simples, as decisões mais simples, quando você vê, você está pensando só em você, você não considerou a pessoa do lado, você não considerou que poderia esperar um pouco mais para englobar outras situações que favoreceriam a outros. Ou seja, nas coisas mais simples que você decide no dia a dia, até a posição que você tomou no trânsito, você não considerou mais ninguém além de você mesmo.
Está entranhado em coisas pequenas o tempo todo. Você já viu o elevador quando abre a porta, que as pessoas que estavam esperando querem entrar antes que os que estavam lá dentro saiam? O que você acha que está por trás disso? Egoísmo. Egoísmo. Eu quero resolver o meu problema primeiro do que você resolver o seu. Avião, aquela coisa engraçada que todo mundo levanta e uns querem passar por cima dos outros na hora de descer do avião. As coisas simples, você encontra egoísmo entranhado em tudo. Como é que foi a tua construção como filósofa? Que você falou aí, desde que eu tive contato com essas tradições tibetanas, alguma coisa assim, né? Uhum. A tua construção, como é que ela aconteceu? Como é que foi o teu caminho para se tornar quem você é hoje? Eu não sei se eu estou entendendo bem o que você está perguntando, mas em Nova Acrópole a gente estuda a filosofia ocidental em toda a sua estrutura, em toda a sua tradição, mas também considera que a busca da verdade em povos do Oriente também é uma forma de filosofia. As 6 darshanas indianas, a busca da sabedoria no Egito, porque filosofia é amor à sabedoria. Philos, sophos, filosofia. Então você acha que os egípcios amavam o quê? Os hindus amavam o quê? Então a gente sempre se interessa pelas respostas que esses povos deram a esses enigmas. Como é que esses caras pensaram esse problema? Vou lá ver como é que esses Com caras certeza. pensaram esse problema. E, em geral, todos pensaram. Os problemas fundamentais da existência humana, todos pensaram. Todos têm um ponto de vista. Que a gente pode aprender. Nós achamos que o passado não tem nada a nos oferecer porque nós temos internet, temos aviões a jato. Já te falei, evoluiu a máquina, não necessariamente o homem. Hoje, então, dá para dizer que, bom, todo dia é o melhor dia para estudar filosofia, para se inteirar, para se interessar pelo assunto, porque todo dia alguém pensou em alguma coisa e eu posso analisar o jeito que aquele cara pensou aquele problema X. Pô, e a gente já tem a humanidade há um tempão pensando esse tipo de coisa. Isso significa, então, que todo dia é o melhor dia para a gente começar. Todo dia, o dia em que você despertou para uma inquietude, ou seja, o dia que você se descobriu grávido, é o melhor dia para começar. Não importa que idade você tenha, não importa as condições com que você viva, o dia que a inquietude nasceu é o melhor dia para começar. Tá? Antes que ela nasça, não tem jeito. E o ego, ele pega nisso também. No lance do cara simplesmente acreditar que ele tem a melhor visão de mundo possível e é assim que o mundo fica melhor. E é assim que a sociedade caminha para um lugar melhor e tal. Porque esses caras, eles acabam meio, na minha opinião, cegos pela certeza. Dono da verdade. Cara, eu tenho um pouco de preguiça de uma galera que tem certeza de muita coisa também. Porque como é que você tem certeza, especialmente se você tem 25 anos, como é que você tem certeza de qual que é, sei lá, o melhor modelo político? A maior parte dos pensamentos das pessoas, em muitos casos, não são dela e ela não sabe sequer reconhecer isso. Deixa eu te contar uma historinha. Você tem paciência para ouvir? Pô, eu adoraria ouvir a tua história, Lúcia. Existe um princípio dentro do Kybalion, tem origem egípcia essa tradição, um princípio que é chamado do gênero mental. O que é o gênero mental? Diz que em todas as coisas, em todos os comportamentos, sentimentos, tudo, o ser humano é feito de gêneros, uma combinação de opostos. E que a gente teria 2 gêneros também no nosso pensamento, na forma de pensar. Tem o gênero masculino no pensamento, todos têm. Homens e mulheres, todos têm os 2 gêneros. Tem o gênero masculino, que é aquele que joga a semente, insemina a ideia. E tem a mente feminina, que é aquela que recebe essa ideia, nutre, desenvolve e depois gera alguma obra, dá à luz, né? Gera algum resultado prático daquilo. O ideal seria que ambas as coisas acontecessem dentro de nós. Eu refleti, eu cheguei a uma ideia e eu inseminei a minha mente com essa ideia. E eu desenvolvo essa ideia e agora é uma obra minha. A maior parte das vezes, o que acontece? A nossa mente é inseminada pela mente masculina de outras pessoas. É como se eu chegasse para você e dissesse, olha, eu acho que ele não gosta muito de você. Não sei, eu andei olhando, eu vi ele, não me leve a sério, pode ser que eu esteja errada, mas eu acho. Aí vou para o Japão, você não me vê mais. Mas você começa a observar, hoje ele passou e não me cumprimentou. Ele não sei o quê. Ou seja, você vai gestando essa semente, vai desenvolvendo ela. Um belo dia isso vai gerar um filho, você vai romper com ele. Percebe? O livro, inclusive, se chama isso, se fala que isso é como se fosse o ovo de cuco.
Você conhece aquele passarinho cuco que chega no ninho dos outros pássaros, coloca os ovos para fora e coloca os dele? Aí o outro passarinho, pardalzinho, chega lá, choca aqueles ovos. Quando nasce um passarinho, é filho meu, fui eu que choquei. Mas ele não sabe que ele foi inseminado com coisas que não eram dele. Ele não sabe localizar qual foi a ideia que gerou aquele raciocínio. Onde foi que te jogaram a semente? E nós estamos recebendo sementes o tempo todo. O tempo todo você passa pelo trânsito, é um outdoor, é uma letra de uma música, o tempo todo jogando sementes. A gente assimila isso às vezes de uma maneira meio inconsciente e desenvolve e acha, é filho meu, fui eu que gestei, e não é. Então, quando você olha para o plano mental da gente, a maioria das ideias não foram criadas por nós. Quando a gente tem consciência disso, pelo menos tenta reverter, tenta ficar mais cuidadoso. Agora, quem não tem, não assume de forma alguma que está sendo pensado e não pensando. Quando você considera um país do tamanho do Brasil, 200 milhões, que deve estar em torno disso, né? 200 milhões de pessoas tendo uma opinião só ou duas, sendo que cada ser humano é absolutamente único e irrepetível, é provável que tenha um pensando aí, os outros 99 milhões ou 199 milhões estejam clonando. Não é isso? Porque não é possível que todo mundo pensou e coincidiu numa opinião idêntica. Não é possível. Tá? Como dizia o imperador Marco Aurélio, cada ser humano que morre é um prejuízo para mim, porque é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Cada um de nós é ímpar e irrepetível. Se estivéssemos realmente refletindo, pensando por nós mesmos, teríamos ideias originais, que somariam com as outras, mas ideias originais, próprias. Todo mundo pensando igualzinho, provavelmente ninguém está pensando. Esse lance da gente receber essas ideias o tempo inteiro, não acho que seja necessariamente ruim. É um problema quando a gente fecha os olhos e passa a acreditar que só existem aquelas ideias e que eu não sou nem capaz de gerar uma ideia nova a partir, às vezes, de algo que me foi dado. Eu gosto da ideia da comparação mesmo. Eu gosto da ideia de, cara, vamos ouvir isso daqui, vamos ouvir aquilo ali, vamos ouvir esse outro aqui, vamos ouvir esse aqui. E tendo tudo isso daqui de informação ou de visão de mundo, agora eu aplico a minha vivência e eu formo a minha opinião sobre o assunto X, seja ele qual for. Com certeza. Você faz isso se você recebeu essa semente conscientemente. Verdade. Se não recebeu, você vai desenvolver essa ideia, seja ela boa ou má. Você não vai ter esse direito de escolha. Tá? Se você não recebe essa semente conscientemente, você vai desenvolvê-la, seja ela o que for, e vai se identificar com ela. Tá? O que você fala é perfeito. Todas as ideias que vêm eu recebo, analiso, submeto ao meu critério, submeto aos meus valores e vejo se bate ou não. Isso é consciência. Onde a consciência está presente, está seguro. Mas a maior parte das vezes, esse tipo de indução é inconsciente. Eu estou trabalhando sobre uma ideia, fui eu que gerei. Às vezes a gente não se pergunta. Vai lá atrás, vê se foi você que gerou. E às vezes, eu imagino ser difícil encontrar. Na verdade, difícil identificar se foi você que gerou. Porque às vezes está muito entranhado. É meio que pode se tornar parte de quem você é mesmo. Né? Ou de como você se apresenta para o mundo. Já vi acontecendo, inclusive, na internet é até um pouco comum isso, do cara que ele se identificou tanto com uma ideia que talvez 1, 2, 5 anos depois ele nem pense mais daquele jeito, mas ele está tão identificado com aquilo que agora ele está fadado a ser algo que não é ele, para poder manter uma certa relevância ou para poder manter uma certa, sei lá, até um ganho financeiro mesmo. E o contrário também é verdade. Eu também percebo que tem uma galera que muda demais e de acordo com a onda, sabe? Então, hoje sei lá, é bonito eu falar bem desse assunto. Mas aí depois de amanhã, que agora o bonito é falar de um outro assunto ou ser de uma outra maneira, acontece esse movimento assim meio porque sim, sabe? Cara, isso acontece com uma frequência que é até meio... Eu sempre sinto tédio quando eu vejo isso. Eu fico, cara, de novo, já vi isso aí 10 vezes. Você anda bem entediado ultimamente. Eu ando, cara. Pior que eu ando mesmo. Assim, quando eu falo pra você que
a humanidade tinha que acabar, às vezes eu sinto isso de verdade. É meio merda, mas eu sinto isso de verdade. Porque, cara, eu não sei como é que a gente melhora como ser humano mesmo e tal. E assim, e eu paro pra pensar que, cara, será que o que eu tô pensando que é uma humanidade melhor, de fato é uma humanidade melhor? Porque, pessoalmente, eu não tenho certeza de muita coisa. Então eu também posso estar enganado, né? Vai ver que tem um outro jeito de levar a vida ou de enxergar a realidade que nem passou pela minha cabeça. Então, pô, aí eu começo a ver. Mas assim, pelo que eu vivi, eu vendo coisas assim acontecendo, eu fico, putz, cara, mas que chato, que entediante. Ai, eu não quero, sei lá, se eu puder não ter contato com esse tipo de coisa, eu prefiro. O que pra mim é meio ruim, porque eu acho que eu cresço como ser humano a partir do momento que eu me exponho a mais ideias, né? Tem a capacidade de discernir, selecionar, escolher o bom grão, como se diz, né? Agora, crescer como ser humano, você vai ter que usar um pouco do princípio bíblico. Pelas vossas obras vos conhecerei. Dá uma olhada no seu dia e vê se você foi agregando valor pelos lugares onde você esteve, ou se foi deixando terra arrasada. Dá uma olhada pelos lugares onde você está vivendo, por onde está transitando. A tua passagem gera o quê? Se nós não nos conhecemos pelos nossos atos, vamos nos conhecer pelo quê? Dá uma olhada pelo impacto que você tem tido no mundo. Ou não é nenhum, ou é desastroso. Tá? Significa que por aí eu não estou crescendo. Mas voltando um pouco atrás, naquele argumento que a gente estava falando, a questão da ideia original, ser consciente ou não, o grande problema é que nós não estamos muito acostumados a gerar ideias originais. Isso exige que você pense a vida, que você reflita, que você chegue a conclusões próprias, que você tenha o hábito da reflexão. A partir das experiências de vida que eu tenho, qual é a conclusão que eu chego? Tá? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. A partir de tudo que eu tenho visto e vivido, qual é a conclusão que eu chego? A gente não tem esse hábito. Então fica muito vulnerável para o ovo de cuco. Tá? Nós não temos sequer confiança nas nossas experiências de vida. Você percebe, por exemplo, pegando o seu argumento também, isso é um argumento que hoje existe muito na mídia, inclusive. A humanidade não presta para nada. Não presta para coisa nenhuma. É toda corrompida, é toda isso, toda aquilo. Eu já parei para pensar, ao longo dos meus 59 anos de vida, as pessoas que eu conheci. A maioria delas eram pessoas corruptas, degeneradas moralmente, pessoas tão más assim. 95% das pessoas que eu conheci eram pessoas que podiam não ser excepcionais, mas que queriam viver a vidinha delas, criar os filhos, fazer dos filhos o melhor possível, ou seja, eram pessoas de bem. Por que eu permito que uma mídia me convença de uma coisa que não bate com a minha experiência de vida? Eu não confio na minha experiência de vida. Eu não confio na minha reflexão, na minha análise. Então, coisas que para mim são óbvias, porque a minha experiência de vida confirma. Se alguém me diz o contrário, eu prefiro essa voz contrária. Acho engraçado, você mesmo falou um pouco sobre isso, que acontece demais na internet. Digamos que você segue um canal, segue uma instituição, segue alguma coisa na internet e gosta daquilo e acha interessante, blá, 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 vem fazendo diferença na tua vida. Aí um belo dia vem um engraçadinho e diz, isso não presta para nada, isso aí está distorcendo a mentalidade. Às vezes, por uma opinião dessa, você vira as costas para um negócio que vem te beneficiando há anos. Por quê? Você confia muito na opinião pronta dos outros. É mais fácil, te dispensa de pensar. É muito mais fácil você comprar o pacote pronto. Tá? Então, são muito suscetíveis a serem manipuladas as pessoas. Têm preguiça de gerarem argumentos próprios, ideias próprias, de fecundarem a sua própria mente com reflexões próprias. Olhar para a vida, chegar a conclusões. Ou pelo menos chegar a hipóteses, né? Que depois a gente vai ver como funcionam. Que acelere pelo menos essa parte de chegar logo no fundo do poço e ver o que acontece. Eu achava que a pandemia poderia ter ajudado nesse sentido. Como eu te falei, não acredito que circunstâncias forcem as pessoas a evoluírem. Não acredito nisso. Acho que elas têm que fazer o seu caminho mesmo. Uma coisa que ajuda é dar exemplo. Quando alguém se comporta de uma forma diferenciada, em primeiro lugar, ele é rejeitado, tem uma certa estranheza. Mas daqui a pouco começam a acompanhar sua trajetória, elogiá-lo e admirá-lo. Porque você prova que é possível viver de uma maneira diferente. Cada jovem que chega no mundo, ele abre o seu menu de opções, tem lá a sua opção.
Viver de uma maneira diferente em função de valores, querer agregar valor ao mundo. Ou seja, você abriu uma nova possibilidade dentro de um panorama de vida. Quanto mais pessoas se comprometerem a serem mais humanas por elas e por quem vem atrás, maiores chances de a gente começar a mudar esse painel. Tá? Você vai ver que, historicamente, nada acontece. Uma multidão da noite para o dia fez algo. Foi um na frente, daqui a pouco foi outro, daqui a pouco tinha um grupinho, tá? Aí o resto vem vindo atrás. Tá? É sempre assim. Tá? Então, quem dispara na frente faz não só por si, faz por quem vem atrás, para ser um referencial. A melhor coisa que a gente pode fazer pelo mundo é mudar nós mesmos. Fundamental. A primeira coisa para provar que é possível. E provar que vale a pena. E provar que vale a pena. É verdade. Eu ia te perguntar quais são as principais questões que estão passando pela cabeça do filósofo, talvez, assim, usando até você como exemplo, mas você já me disse que eu preciso melhorar eu mesmo, né? Com certeza. Pois é, e melhorar a gente mesmo é trabalhoso. Eu tô tentando melhorar eu mesmo também em vários aspectos, né? Eu ainda tô precisando vencer o lance de acordar cedo. Né? Ainda sou um cara que acorda muito tarde. Mas, por exemplo, perceber que existem falhas é o primeiro ponto. Foi aí daí que eu parti. Eu percebi, por exemplo, que se eu não me tornasse fisicamente mais ativo, eu ia ver menos. Porque o médico me falou isso, né? E da mesma forma que eu percebi isso da atividade física do meu corpo, eu também percebi isso há um tempo atrás sobre o meu jeito de pensar, o meu jeito de olhar a vida. Mais ou menos na época que aquela que eu te falei, que, putz, cara, beleza, agora eu tenho dinheiro pra fazer as paradas que eu quero. Putz, mas não era o dinheiro, né? Era outra coisa. E aí comecei ali a pensar um pouco mais nas coisas e como me tornar uma pessoa melhor aqui. E, pô, de fato, é muito difícil, cara, você chegar nessa conclusão. Eu acho que é difícil chegar nessa conclusão. Pode ser difícil, mas disso se trata, né? A gente veio aqui para isso. É essa conclusão que a gente está precisando encontrar. Bom, tudo na vida tem o seu grau de dificuldade. Ganhar dinheiro também não é tão fácil assim. Não é. Nós penamos bastante para chegar aí. Não é. Ganhar popularidade também não é tão fácil assim. Construir a si próprio como ser humano também não é tão fácil assim, mas é uma meta bem mais legítima do que as outras. Porque traz uma satisfação muito maior. E é o que a gente veio fazer aqui. É o que a natureza espera de nós como seres humanos. Tá? É como se a natureza precisasse de uma árvore. A árvore diz presente e faz o que lhe corresponde. Faz fotossíntese, realiza as trocas gasosas com o meio. Ela precisa de um animal, o animal diz presente, exerce um instinto de sobrevivência, de perpetuação da espécie. Ela precisa de homens, ou seja, que busquem valores, virtudes, sabedoria. Quem diz presente? É um silêncio aterrador. Ou seja, fazer aquilo que a natureza espera de nós como seres humanos. E a busca, chegar nesse, é o caminho para chegar nesse ponto o que devia mover o ser humano. Então, com certeza. E não necessariamente... Você acha que a gente chega nesse ponto? Eu acho que não é importante essa pergunta. Se a gente chega nesse ponto. Eu acho que o caminho é mais importante. Eu acho que todo ser humano está destinado em algum momento a chegar a esse ponto. Que é a condição humana, ele foi feito para isso. Ou seja, se você faz um aparelho para varrer o chão, em algum momento ele tem que chegar a varrer, ele foi feito para isso. O ser humano em algum momento terá que ser legitimamente humano. Portanto, em algum momento vai haver a gravidez, ele vai ficar inquieto, vai partir à busca de coisas maiores, mais legítimas, e vai chegar a encontrar esse caminho de expansão de consciência, de desenvolvimento de valores, de virtude, de sabedoria. Tomara que a gente chegue lá, né? Vai demorar. Não seja ansioso. Não tô ansioso. Não tô ansioso, eu tô entediado. Isso eu já notei. Ansioso não é a palavra, não.